primeiro barco fala-nos sobre seguir a instrução de Deus para a nossa vida. Fala sobre a primeira vez que Jesus encontra os discípulos. Jesus se aparece ali, vem com uma multidão que o segue. Ele está a ministrar às pessoas e estão ali uns pescadores e ele pede o barco emprestado para poder estar a ensinar as pessoas. Jesus acabou de falar à multidão e ele virou-se para Simão e disse: olha, leva o barco e então tu e os teus companheiros lancem a rede. Como a instrução vem de ti, então nós vamos fazer conforme tu disseste. E a pescaria foi de tal maneira que quando vinham os 2 barcos para a terra, vinham os 2 a pique, e eles receberam o seu milagre. Os discípulos ainda não eram discípulos e eles nem tampouco tinham a revelação que Jesus era o Filho de Deus. E mesmo assim eles seguiram a instrução. O milagre não dependeu da fé dos pescadores. Dependeu deles seguirem a instrução, e a instrução parecia um bocadinho complicada de seguir. Jesus deu uma instrução para eles ficarem com o seu barco cheio. Às vezes nós queremos ver Deus agir de uma forma mais rápida, mas quando nós estamos dispostos a seguir a sua instrução para a nossa vida, e às vezes não é fácil, mais vale um dia de favor na nossa vida, uma vida inteira de labor. Este segundo barco fala-nos de nós usarmos a autoridade que Deus nos deu. Diz que é um barco onde Jesus dormia. Só que é um bocadinho estranho pensar como é que se consegue dormir no meio de uma tempestade. Jesus subiu no barco e os discípulos foram com ele. Isto é uma informação muito importante, porque quando se levanta uma tempestade a seguir, nós precisamos de lembrar que eles estavam a fazer a vontade de Deus. Mas diz que quando eles acordaram Jesus, gritou ao vento, gritou às ondas do mar e... onde é que está a vossa fé? Porque é que, estando nós com Jesus no barco connosco, se levanta uma tempestade? Sempre que estamos a fazer a vontade de Deus, estamos a exercer domínio que vem do reino dos céus para destruir as obras do reino das trevas. Sabem porque é que aparece a adversidade e a tempestade quando estamos a fazer isso? É uma reação do inimigo. Apesar deles terem falta de fé, Jesus atendeu ao pedido. Então, mesmo que haja um bocadinho de falta de fé, quando nós o buscamos, Ele não deixa de ouvir a nossa oração. Ele falou em autoridade à tempestade. Aquilo que Jesus realmente está aqui a querer ensinar aos discípulos é sermos imitadores de Jesus. Quando Ele se levanta e há uma tempestade, estamos a fazer a vontade de Deus, então não há tempestade que possa permanecer diante de nós. Nós falamos à tempestade e a tempestade, nós precisamos de falar às dificuldades, às tempestades, às adversidades, sobre o grande Deus que nós temos. Tomar posse e autoridade sobre as circunstâncias. E nós vamos ver o nosso Deus a ser fiel, porque tudo se acalma. Jesus já venceu por nós. O terceiro barco nos fala sobre vivermos pela fé. Pedro andou sobre as águas. Tinha sido o dia em que Jesus tinha recebido as notícias da morte do João Batista. E o que Jesus estava a procurar fazer naquele dia era realmente não estar com ninguém. Ele pegou num barco para passar para o outro lado porque ele queria estar a sós com Deus. Quando Jesus chega lá, já estava uma multidão para o receber. Quando olhou para a multidão, diz que o coração dele se compadeceu pelas pessoas. Ele não teve mais a olhar à sua necessidade, àquilo que ele ia fazer. Ele tirou tempo para cuidar das necessidades dos outros. Mesmo com as lutas, mesmo com as dificuldades, possam ajudar aquelas pessoas que Deus colocar no vosso caminho. Compadecer pelos outros, mesmo quando as coisas não estão bem. Jesus enviou os discípulos, eles foram à frente, e as ondas batiam fortes, porque o vento soprava contrário. Que assim que se levantou um ventinho, não disse que era uma tempestade. Era um vento forte. Se isto começou agora a levantar o vento, daqui a um bocado torna-se uma tempestade. Jesus não está no barco, ai de nós. Para onde é que se foi a nossa fé? Eles viram uma circunstância e na sua mente eles começaram a dar lugar a algo que não vinha de Deus. Os
discípulos começaram a sentir, a olhar para as circunstâncias, a olhar para as dificuldades, falou que eles estavam a precisar de uma mente sã. O espírito que eles realmente estavam a sentir não vinha de Deus. Deus não nos deu um espírito de temor, mas foi a isso que eles deram lugar. Quando Jesus nos dá uma instrução, mesmo que ele pareça não estar no barco, lembrem-se, foi ele que deu a instrução. Eles estavam a fazer aquilo que Jesus disse para eles fazerem, mas depois deram lugar ao espírito errado. Precisamos ter um espírito de poder, um espírito de fortaleza, sermos rochas firmes, fundamentadas naquele que é a nossa rocha da salvação. Jesus disse: porque é que duvidaste? Na realidade não foi só Pedro que duvidou, todos os outros estavam no barco, tinham duvidado. E hoje eu queria lançar o desafio: como é que estamos de fé? Nós somos daqueles que dão a vida pela fé, ou somos daqueles que trocam a fé pela vida? E agora temos um quarto barco, que é algo que acontece, é uma segunda pesca milagrosa. E esta segunda foi já depois de Jesus ter dito na cruz: está consumado. E João virou-se para os outros e disse: olha, eu vou pescar. Parece que andaram a noite toda também e pescaram. E aconteceu algo muito interessante. Alguém lá de longe, da margem: vocês apanharam alguma coisa? Eles: nada. E Jesus teve de dar uma outra instrução, mas eles não reconheceram Jesus. E eles foram pescar e eles apanharam um peixe. Pedro agora conhecia o Senhor. Não era mais o pastor, não era mais quando no segundo barco Jesus acalma a tempestade e eles dizem: mas que homem é este? Mas no terceiro barco eles já tinham reparado: este Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Eles começaram a ter a revelação de quem é Jesus. E agora aqui temos um Jesus já com obra consumada. E assim que Pedro percebe que é Jesus, ele corre para ele. Realmente há uma grande diferença entre a primeira pesca e esta. Na primeira, Jesus era o mestre. Aqui, Jesus é o Senhor. Há uma grande diferença entre ouvir falar sobre Jesus, outra coisa é conhecer Jesus. Uma coisa é falar sobre aquilo que Jesus fez na vida dos outros, e outra coisa é testemunhar aquilo que Jesus tem feito na nossa vida. Nada substitui o tempo de intimidade com o nosso Deus. Quando nós temos o relacionamento, nós conhecemos o coração. E isso é insubstituível. Uma coisa interessante sobre conhecer o coração de Jesus é que isso dá-nos prazer em fazer a sua vontade. O irmão tem necessidade de estar junto de Deus, tem necessidade de estar em comunhão, tirar tempo para falar com Ele. É nesse caminho, esse é o caminho certo. Quando verdadeiramente conhecemos a Jesus, nós não apenas convidamos para fazer parte da nossa vida, nós tornamos o barco de Jesus, porque nós queremos que seja Ele que esteja no leme da nossa vida.